todos vocês e abençoe, abrindo o entendimento. Não há bênção maior de Deus para conosco do que abrir o nosso entendimento com respeito à sua palavra, a santa palavra. Porque quando você entende, quando Deus fala, você recebe uma revelação. Não só a revelação, a revelação de Deus para conosco faz a gente ter fé, coragem, ânimo para agir, tomar atitude, não tomar apenas conhecimento. Não adianta eu conhecer a vontade de Deus pura e simplesmente. Não, eu tenho que praticá-la, eu tenho que obedecê-la, eu tenho que segui-la. Mas para que eu possa praticá-la, eu tenho que ter fé, coragem. E isso tudo vem do Espírito Santo. Por exemplo, nós temos falado do o Pai Nosso como a armadura de Deus. A armadura de Deus para nós. É extraordinário isso. Você sabe lá o que é a armadura? A armadura que Jesus usou quando estava aqui, quando esteve aqui conosco. É isso mesmo. Ele usou a armadura de Deus, porque ele, como filho do homem, Jesus era filho de Deus, mas filho do homem, porque nasceu de uma virgem. Então, nasceu de uma virgem gerado pelo próprio Espírito Santo. Então, ele era filho do homem, ele tinha natureza humana, a natureza humana. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém, mostrou a natureza humana dele. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus ficou cansado, Jesus tinha que dormir. Enfim, Jesus tinha a natureza humana. Para que essa natureza humana dele pudesse prevalecer, vencer o mal, vencer o diabo, ele teve que usar a armadura de Deus, do seu Pai. E o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é uma armadura de Deus para aqueles que têm juízo, aqueles que querem obedecer a palavra de Deus. Olha só, vamos ver aqui, nessa armadura de Deus, é muito bacana, porque ela fala tudo o que nós precisamos, tudo, é o pão nosso de cada dia. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia, o pão nosso do dia de hoje, hoje é segunda-feira, desculpa, hoje é sábado, a minha cabeça tá, hoje é sábado, não, meu Deus do céu, hoje é sexta-feira, olha que coisa engraçada, a gente vai ficando velho, vai ficando assim mesmo, esquecido, mas faz mal não, vamos lá, como sexta-feira, hoje é sexta-feira, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é o pão nosso de cada dia? O que eu preciso para hoje? Não é para amanhã, não, é para hoje. Hoje. Então eu vou pegar, eu vou pedir a Deus que Ele me dê o pão nosso de cada dia hoje, para não me esquecer do que eu tenho que fazer. Ele me abre o entendimento, abre a minha cabeça para colocar dentro de mim a determinação,
fazer o que eu tenho que fazer. Ó, meu Deus, me dá o pão nosso de cada dia hoje. E o que eu não devo fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não posso nem sequer pensar, ele faça me esquecer completamente. Minha amiga, meu amigo, é isso aí. É um pão nosso de cada dia. Que Ele nos dê a direção para o que Ele quer que seja feito no dia de hoje. E o que Ele não quer, Ele me faça esquecer. Esse é o pão nosso de cada dia. Agora, o versículo seguinte diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, esse é o pão nosso de cada dia. Faz parte do pão nosso de cada dia. Então, hoje, eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderem. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoá-los. Assim como também eu recebo perdão de graça de Deus. Então, como eu recebo o perdão de Deus, eu também devo dar o perdão. Porque se eu recebo o perdão de Deus, mas não perdoo aos meus ofensores, é óbvio que tampouco eu vou receber o perdão de Deus, que é o maior perdão. Quando a gente tem o perdão de Deus, a gente tem paz. Você sabia disso? Você vê, eu vejo tantas guerras, tantas lutas, tantas bobagens que são ditas e faladas por aí, por esse mundo afora, e eu fico pensando, meu Deus do céu, essas pessoas não têm ideia do que elas estão fazendo. Porque quantas e quantas vezes nós fazemos mal a alguém, quantas e quantas vezes nós vamos sofrer as consequências daquele mal que nós fazemos. Não tem jeito. A pessoa pode ter o dinheiro que tiver, pode ter o poder que tem, não importa. Ela pode ser a pessoa mais poderosa na face da terra. Porém, se ela não perdoa ou se ela não perdoar aos seus ofensores, ela não vai ser perdoada. E quando a gente não é perdoado, a gente não tem paz. Não se tem paz. A verdade, a bem da verdade, por exemplo, quando a gente tem culpa no cartório, então a gente não tem paz. Essa é a pura realidade. Você quer paz? Você tem que perdoar. É o que a gente semeia que a gente vai colher. O que eu semeei ontem, eu vou colher hoje. O que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. Se eu semeio o perdão, eu vou colher o perdão. Se eu semeio mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ódio, etc., eu não vou ter paz. Aliás, diga-se de passagem, quando a gente fala em paz, a primeira paz que a gente tem que ter é com Deus. Porque se não houver paz com Deus, não haverá a nossa paz íntima. Não teremos paz. Jesus, então, nos ensina o segredo da paz, perdoar. Você quer ter paz? Perdoa aqueles que te ofenderam. Isso mesmo. Você quer ter paz? Perdoa. Ah, mas ele não importa se ele tinha ou não tinha razão. Se você tem ou não tem razão, não interessa. Jesus não condiciona o perdão.
Se a pessoa perdoar você, você será perdoado. Não. Você tem que perdoar. Eu tenho que perdoar. Nós temos que perdoar, independentemente se as pessoas estão certas ou erradas. Nós temos que perdoar. Essa é a lei da fé, é a lei de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, etc. E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é amar? Sabe o que é amar? Biblicamente falando, amar é perdoar. Não adianta você pensar que amar é beijinho, beijinho, abraços, etc. Não. Amar é perdoar. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. E se você não perdoa, você não vai ter paz. A Bíblia fala, aliás, próprio Deus fala, aliás, 2 vezes ele fala lá no profeta Isaías. Os ímpios não perdoam. Os ímpios não têm paz. Não só os ladrões, os bandidos, os que fazem mal às outras pessoas, aqueles que usam do poder para executarem o mal na vida das pessoas. Não tem paz. Não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter o mundo a seus pés, mas não tem paz. Não é interessante isso? A pessoa ter o mundo a seus pés, mas não ter paz? Pois é. É isso aí. Não adianta nada. A pessoa tem tudo. E às vezes você está me assistindo nesse momento, você está buscando conquistar mundos e fundos. E você quer passar por cima das pessoas, você quer pisar nas pessoas para subir. Você quer usar as pessoas para você subir, conquistar o mundo, conquistar o tesouro deste mundo. Mas você não vai ter paz. Por quê? Porque você está sendo mal, perverso, você está odiando as pessoas, o seu semelhante. Então você pode ter certeza, você não vai ter paz. E se você morrer nessa condição, sem paz, você pode ter certeza, você vai para o inferno. Não tem saída. Não tem jeito. Porque você escolheu essa condição. Você escolheu esse caminho. Jesus ensina aqui para os discípulos, seus seguidores. Perdoa-se e perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas dívidas, pecados, sentimentos, ressentimentos, mágoa. Pessoas feriu você, pessoa ofendeu você, ofendeu a sua honra, sujou o seu nome. Você fez o bem e recebeu o mal daquela pessoa. Você ficou com mágoa, guardou mágoa. É isso aí. Você não perdoa, você não vai ter perdão. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento são pessoas que são sofridas com depressão. Muitas pessoas depressivas são depressivas porque foram abusadas quando criança. E aí elas carregam aquele ressentimento, aquela dor insuportável. E elas vão se fechando dentro de si. A vida delas
acabou. Para elas acabou. Por quê? Porque elas carregam dentro de si uma mágoa, um ressentimento daquelas pessoas que fizeram mal a ela. Então não tem psiquiatra, não tem analista, psicólogo, não tem remédio, não tem nada e ninguém neste mundo que possa remover aquele ressentimento. Por quê? Porque ela não perdoa. Se ela obedecer essa oração que Jesus ensina, porque ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que quer dizer, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu tampouco serei perdoado. E é interessante, meus amigos, presta atenção, bacana isso aqui, porque tão pronto Jesus termina essa oração, porque ele fala: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Acabou a oração. Aí ele fala: amém. Acabou a oração. Pronto. Mas ele chama atenção para o quê? O perdão. Ele explica o perdão. Ele explica o que é o perdão. Ele diz assim: por quê? No versículo seguinte ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você vai ter paz. Quando a gente tem perdão de Deus, a gente tem paz. Quando a gente não tem o perdão de Deus, não tem paz. Se, porém, no versículo seguinte, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Toma lá da cá. Quer dizer, logo após a oração, Jesus explica o quê? Ele explica o perdão. E veja, And see that Jesus, he was betrayed by Judas Iscariot, who ate with him at the table. Jesus was betrayed. He was betrayed by someone that he gave power to preach the gospel, to set captives free, to help other people. He gave authority to do so. And Judas Iscariot did. He was also a disciple and healed people. And on the last moment, he denied. He did not only deny, but he surrendered. He surrendered Jesus to the enemies, to the authorities in that time. And he surrendered Jesus by betraying him. And even though when he went to kiss Jesus, as a sign, it was a physical sign of his action, of the evil that he was doing. Jesus said, friend, called him out, saying, friend. Did not call him an enemy, but called him friend. Yes, you can read it. You will see. But he was not a friend. He was not a friend of Jesus.
but Jesus was his friend. Jesus had forgiven. Jesus, he had forgiven. Because if he had not forgiven Judas, he would not be forgiven. For he himself teaches, if you don't forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, friends, this is very clear. Jesus, he needed to forgive Judas Iscariot. For example, this did not happen with Peter. Peter, he denied Jesus. He denied Jesus 3 times before the rooster had crowed. And yet, Peter, he repented. He truly repented. And he was forgiven. Jesus is wonderful. So, what he teaches, he practiced. He also added to his life. As the Son of Man, he practiced exactly what was being taught. So then, friends, do you want to be free from all the wars, your inner war, of all the problems, your personal problems? Forgive. Because if you don't forgive, you will not be forgiven. And there is no peace, because the forgiveness that you give, you receive from God. And it's the same. If you don't forgive, you won't receive it from God. So every day, every single day, we are tempted. We are tempted every single day to remain with grudges and to curse and to desire evil and to want revenge. But those who are wise forgive. You know why? Because the wise who forgives, he knows that when he is forgiven, when he forgives, he will be forgiven. And God said it. God is the one who has determined, and no one can change or cancel it. Everything that a man he sows, he will reap. Everything. So those who are sowing anger will reap anger. They are going to reap the fruits of their problems. Those who forgive are forgiven, and those who forgive, they have peace. So you can't say, peace to you, friends. No, the peace of the Lord only happens if a person calls upon God and forgives. Because if you don't forgive, there's no peace. So you don't need to be greeting, praise the Lord. No. We determine, we pray for people to have peace, and we teach this. And I know that it is hard to forgive when you are offended. This is very hard. But it is not impossible, because if Jesus gave the command, it's because we can obey. We can obey for sure. For if you forgive men their trespasses, your Father in heaven will forgive you. And you don't need to be a preacher. I preach the gospel for 60 years that I'm preaching the word of God. But I cannot do the work of God trying to help other people if I carry within me a grudge, a desire of revenge, even if I am right. No. Everything that I will do, that I have been doing, it is invalid if I do not forgive.
If I do not forgive, everything I do will be invalid. Everything. Invalid to me, not for people that are, but for me, it's invalid, because then I will not have peace. And if I don't have peace, then I am condemned like everybody else. This is strong. This is the foundation of faith. It doesn't matter if you're a pastor, bishop, pope, archbishop, president. It no matter for you to have these titles, but if you do not forgive, you're done. If you die in this way, hell is awaiting for you. You can be sure of it. In order for you to be saved, you must forgive. It is the condition of salvation. It is the condition for forgiveness, because when you forgive, you have peace within you, and also with the person that did you wrong. And if they don't accept, that's their problem. You have done your part, and we must do our part all the time. So, we are doing the Lord's Prayer, which is the armor of God. And He used this armor, and He's giving us for us to also reach eternal salvation. May God bless all of you, and until tomorrow, in Jesus' name, amen.